Olha, se eu encontrei na vida assim um cara que tem sorte, esse cara é o Pelé. Esse cara, ele tem tanta sorte que não jogou contra mim. Cara. Olha só a sorte que as pessoas têm. Ele não seria nada disso, Cláudio. Ele não seria nada disso. Ó. Mas nós nunca nos cruzamos, cara. E por isso é que ele fez esse nome toda essa carreira aí, pelo amor de Deus. O Cláudio está igualzinho quando ele jogava, sempre chegando atrasado. Cara, cansei de correr, cara, atrás disso. Meu Deus. Eu acho que ele está te ouvindo. Mas nós não estamos te ouvindo, Cláudio. Não está me ouvindo. Eu gritava com ele. Cláudio, não, Cláudio, não, Cláudio, não. Ele nunca ouviu, cara. Sabe que ele vai ouvir agora? Ah, 1000 vezes. Não, Cláudio, não vai. Ele ia. Que, Opa! Ó quem chegou. Agora sim. Vamos ver. Você estava me detonando aí, né, Levi? Mas eu digo, o Cláudio sempre chegando atrasado. Eu fazia as coberturas todas, cara. Puta que Porra, mas isso é verdade, isso é verdade. Porque eu saí, eu queria jogar de meia esquerda. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Levi. O Levi que está aqui ao meu lado com mais um convidado especial, Cláudio Marques, que fez dupla, quer dizer, deixou o Levi muitas vezes no banco do Curitiba, mas também, em alguns momentos, fez dupla de zaga com o Levi. Meus amigos, hoje a ideia é homenagear o rei do futebol. O Pelé está completando 80 anos. E aí, nós vamos bater um papo com o Cláudio. Tem boas histórias com o Pelé. O Levi foi técnico do Santos, vai falar um pouquinho também. E antes de começar, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações para poder acompanhar esse bate-papo e os próximos que vem aí semanalmente. Levi, faça as honras da casa, apresente o nosso convidado. Adriano, que prazer, né, cara? Que prazer. Eu fico com dó, assim, cara. Estou com dó do pessoal de hoje em dia. Porque, gente, olha, só vou falar isso, só vou falar uma linha de zaga, assim, ó. Hermes Pescuma, Claudio Nilo. Tá? Gente, qual é a defesa? Qual é a defesa que vocês ouviram, assim, né, melhor do que essa nesses últimos tempos? Isso aí é o Curitiba da década de 70, né, Levi? Pois é, cara. O Curitiba daquela época, eu tive um grande prazer assim de subir no Infanto Juvenil do Curitiba até profissional. Então, eu convivi do lado de craques, né? E depois, aí, o Curitiba chegou a ponto de formar uma dupla de zaga que humilhava as pessoas, sabe? Cláudio Marques e Levi. Depois de tanto a gente fazer as pessoas passarem vergonha, nós resolvemos sair. Eu fui viajei para o Rio, viajei pelo mundo, e o Marcos também. E, enfim, foi um tempo, cara, que deixou uma saudade muito grande, né, cara? Eu realmente não tenho palavras assim para expressar. E é um grande prazer hoje tê-lo pessoalmente aqui, né? Um dos maiores zagueiros do nosso Brasil. Levi, é uma honra, um prazer manter esse contato com você, com o Adriano, né? E com todo esse público que eu sei que o acompanha, né? A gente queria que você contasse um pouco da época que você, o seu pai, Sr. Ernesto Marques, foi um grande revelador de jogadores do Santos, e você trabalhava, você era o office boy do Santos. Parece que você queria as cartas do Pelé. Queria que você contasse essa história. Como é que foi esse teu início ali, antes mesmo de jogar bola, mas já trabalhando no Santos? Então, nós estamos no mês do aniversário do Pelé, né? E eu marquei o Pelé 2 vezes aqui em Curitiba, né? Uma nós perdemos 2-1, né? Acho que foi em 70. Mas o grande jogo da minha vida, né? Um dos maiores jogos assim que eu joguei bem foi em 1971, mas eu vou chegar em 1971 do Pelé. Acontece o seguinte, eu jogava nas manhãs esportivas lá no Santos, de Piá, e tinha as manhãs esportivas que eram a piazadinha, né? E cada time tinha o nome de um ex-dirigente ou de um dirigente atual.
E meu pai ficava lá observando a molecada, tudo, e já trabalhava no Santos. Meu pai trabalhou quase 40 anos no Santos, né? Essa pecha do Santos de formação e todo mundo querer jogar no Santos, isso vem lá do comecinho dos anos 60, né? Quando o Pelé estava recém chegando lá. E meu pai trabalhava no Santos. E eu, quando eu cresci um pouquinho, eu fui trabalhar no Santos. Apareceu uma oportunidade para trabalhar como ascensorista no Santos. Comecei como ascensorista. E aí abri uma brecha de office boy. E eu fui para a secretaria. O chefe da secretaria era o Alfredo Miguel. E eu fui trabalhar de office boy. E de office boy, o Santos tinha as caixas postais lá no Correio, lá no centro da cidade. Eu pegava o bonde ali na vila, que passava atrás do campo do Santos, e ia para o centro, buscar carta, ia no banco pegar talão de cheque para eles, fazer serviço de banco, pagar conta, aquele negócio todo. E quando eu voltava, eu ia lá no vestiário levar para o Pepe, Mengalvio, Zito, para aquela turma toda lá, para o Pelé. E eu, naquele tempo, molequinho, passava brilhantina no cabelo, aquele negócio todo, né? Putz, os caras me sacaneavam, né? Os caras me davam um pontapé no traseiro, desmanchavam meu cabelo, aquele negócio todo. E numa confraternização de final de ano, houve um jogo com toda a diretoria do Santos, todos os funcionários do Parque Balneário da Vila Belmiro, e eu, molequinho, meus 15 para 16 anos, tenho até a carteirinha do Santos de funcionário de menor, até hoje, com 16 anos. E aí teve uma pelada, ela teve um jogo, os funcionários do Parque Balneário da Praia com os funcionários da Vila. E aí eu, moleque, eu já era metido na época, e fiz umas graças lá, e fiz, né? Dei uma desequilibrada lá, porque os caras, né? A maioria não eram futebolistas, né? E não jogavam, nada dessas coisas. Terminado esse jogo, o Nicolau Moran me chamou. Ele falou, era vice-presidente do Santos, né? Tanto é que na Anchieta tem uma concentração do Santos, que a chácara Nicolau Moran do Santos concentrava. Concentrava ali para jogar em São Paulo, ou voltar para Santos para jogar em Santos. Aí ele me chamou e falou assim, mas você não é funcionário, né? Eu falei, eu sou funcionário, eu trabalho com o Alfredo, que estava assim do lado, o Alfredo e o Miguel, eu sou office boy, eu trabalho aí na secretaria. Aí ele falou assim, mas ninguém viu você jogando ainda, nada? Porque eu jogava na várzea lá, e de pequenininho jogava lá nas manhãs esportivas. Aí ele falou assim, mas por que você não joga aí? Eu falei, eu não jogo porque eu sou funcionário, eu trabalho na secretaria, né? Aí nisso meu pai estava do lado. Ele falou, velho Ernesto, vem aqui. Aí eu fui. Aí meu pai veio, ele falou assim, velho, você assistiu aí o jogo aí no campo? Aí, só que foi o campo inteiro, assim, sabe? Aí ele falou, não, assisti sim, tá. E por que esse moleque aí não joga aí? Porque ele tem qualidade, esse moleque para jogar na base aí no juvenil. Aí meu pai falou, mas ele trabalha aí na secretaria, né? Mas você já conhece ele? Perguntou para o meu pai. Aí meu pai falou assim, ele é meu filho. Ele falou, então você está esclerosado. Ele acha que você não entende mais nada de futebol, porque esse moleque tem que treinar aí, que tem que jogar aí. E nisso ele autorizou, o Nicolau Moran autorizou que toda terça e quinta, porque agora até infantil treina 2 períodos, né? Completamente diferente daquela época. Naquela época você só treinava à tarde 2 vezes na semana, terça e quinta. Aí ele chamou o cara da secretaria e me autorizou. A terça e quinta eu saí para treinar. Né? Eu não trabalhava à tarde, ia treinar. E nisso aí eu comecei a jogar com Orlando, Lelé, com Hermes, Clodoaldo, Negreiros, Douglas. Essa turma toda, comecei a jogar com eles e tudo. E aí aconteceu esse jogo, sabe? Esse jogo espetacular, assim, que me marcou, né? Me marcou porque foi, acho que o único jogo que o Pelé não ganhou aqui no estado do Paraná foi esse jogo, né? Legal. E nós ganhamos de 1-0, o gol do Tião Abatiá, e eu fiz um grande jogo, né? Acho que ele não queria nada, cara. Porque nós ganhamos de 1-0, o gol do Tião Abatiá, e eu, modéstia à parte, fiz uma grande partida, sabe? Me baixou um espírito grande, tem até umas fotos maravilhosas assim, né? Eu travando ele, antecipando, tirando umas bolas dele e tal, e fiz um grande jogo, né? E foi um dos únicos jogos assim que eu fiz e que o Pelé perdeu aqui no estado do Paraná, né? Que foi esse jogo de 1-0. E aí o meu pai e minha mãe vieram de Santos, né? E eu acho que eles foram lá no hotel do Santos e falou, ô Negrão,
Vai devagar, que é o cabeça que está lá de zagueiro no Curitiba. Mas meu menino está na zaga. Como é que é, meu? Meu menino está na zaga, Pelé. Meu filho está lá, vai devagar. Pô, eu tinha 20 para 21 anos. Eu tinha recém feito 21 anos. Um ano e meio antes, eu estava lá em Santos entregando carta para ele no vestiário. Ô, Cláudio, desculpe. Cláudio, você tem o vídeo desse jogo? É possível? Será que foi gravado? Eu tenho o vídeo do gol, Levi. Eu tenho o vídeo do gol, e para você ter uma ideia, eu falava que eu tinha marcado o Pelé e ninguém acreditava. Pois é. E quando eu fui trabalhar no Curitiba, de coordenador da base do Curitiba, e eu estava lá, e o Paulinho trabalhava também na função lá da administração. Cláudio, olha a foto aí, Cláudio. Saiu antecipando o Pelé, tirando a bola dele. Tirando a bola dele. Tem uma outra que eu estou travando ele também. Só eu fui nele, os caras estavam tudo com medo de ir nele. E aí eu estava... Aqui, ó, eu antecipando o Negrão aí. Ó. Que bacana. História, né? E aí, rapaz, apareceu um rapaz lá que era filho de um fotógrafo de revista, de jornal, e falou para levar uma foto para o Paulinho Alves. E ele falou assim para mim: Cláudio, tem muita foto lá, filme e tal, e eu acho que tem algumas fotos daquele jogo do Santos, que você marcou Pelé. Falei, meu Deus, eu não acredito. Procura lá para mim e tal. E aí ele achou 6 fotos, uma diferente da outra, e me trouxe. Na época, eu acho que paguei R$30, R$50. Se ele me pede R$1.000 por cada foto, eu tinha comprado, né, Levi? Não, uma vale marca a pena, dessa, né? Uma marca dessa. É, E acabei achando essas fotos. Acho que nem no Curitiba não tem essas fotos, sabia? No Museu do Curitiba, quando o Curitiba fez lá a sala de troféus e tal. Eu tenho essas fotos e tenho com muito orgulho. E aí acabei comprando essas fotos, porque eu dizia para as pessoas e tal. Mas quando eu peguei essas fotos, eu já espalhei para todo mundo. Aqui, seus mentirosos, não acreditavam. E foi assim, foi um grande jogo, temos de 1-0, né? E o Pelé me sacaneava um monte, né? Cabeça, eu vou te meter a porrada, seu moleque disso, seu moleque daquilo. É mesmo? É uma história muito bacana, né, Levi? Ô, Cláudio, e nesse período das cartas, o que vinha mais? Tinha alguma curiosidade, alguma coisa diferente? Era a mulherada? Não, veja bem, vinha a carta do mundo, porque o Pelé era o rei e vai continuar sendo, e eu sempre falo para todo mundo e não canso de falar. Sabe por que eu falo do Pelé e falo de cadeira? Porque quando eu trabalhava de ascensorista, de office boy no Santos, o Santos, na época, lançou um livro da história do Santos, Álbum de Ouro do Santos. E no dia dos jogos, eu ficava lá na social do Santos, num biombo lá, vendendo esse álbum para os torcedores do Santos. Do outro lado, tinha dia lá que estava tudo branco assim, porque chegavam aqueles navios lá em Santos, de marinheiro e tal. E eu acompanhei tudo, eu acompanhei o Pelé, de molequinho. Quando ele fez 11-1, que o Santos ganhou de 11-1, que ele fez 8 gols no Botafogo de Ribeirão Preto, eu estava assistindo. Assistia contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que o Santos fazia muito gol, mas tomava muito gol. Teve um 7-5 contra o Botafogo de Ribeirão, contra o Comercial de Ribeirão Preto. Esse 11 que ele fez 8, eu estava lá, então eu acompanhei tudo. Para você ter uma ideia, quando eu era juvenil do Santos, o Santos foi com o time principal fazer um jogo amistoso em Campos do Jordão. O Pepe conta muito essa história e aprendi muito com o Pepe. E depois nos encontramos por 2 vezes ele como treinador. Ele foi o nosso último entrevistado aqui do programa, foi o Pepe. Grande Pepe. Quando ele trabalhou aqui no Curitiba, eu não trabalhei com ele. Ele foi meu treinador no Náutico e depois nós fomos campeão junto em Fortaleza. E teve um jogo, porque o Santos tinha uma folga no Brasil, o Levir sabe disso, tinha uma folga no Campeonato Paulista, na Copa Brasil, que o Santos disputava e tal. O Santos tinha uma folga e ia para a Europa buscar dinheiro. E com o Pelé era um preço, sem o Pelé era outro. E como Campos de Jordão foi um dos primeiros lugares assim, como chamariz para o interior de São Paulo, porque era frio e esse negócio, o Santos foi com o time principal jogar lá e eu fui junto, levou uns moleques lá para entrar no lugar dos caras, eu entrei de ponta esquerda no lugar do Pepe. Foi 11-1, acho que até fiz um gol naquele jogo lá. Então, e chegava a carta do mundo inteiro para o Pelé.
ele, namorada se oferecendo para namorar o Pelé e querendo autógrafo, todas essas coisas. Então vinha o Pelé 100, 150 cartas por dia. Ele lia as cartas ou você lia para ele? Ele lia. O Pelé, vocês não sabem, o Pelé era um cara humilde, o Pelé andava em Santos, ele saía do treinamento, eu morava ali na Vila Belmiro, eu morava do lado do Campo de Santos. Ele parava no bar, entrava no bar, cumprimentar os caras, ele cortava o cabelo no Espanhol, em frente ao Campo do Santos. Ele parava na rua, falava com todo mundo, entendeu? Era muito humilde, ele nunca deixou de atender ninguém. Depois de muitos anos que eu tinha parado de jogar, eu acabei encontrando com ele, que a minha irmã morava no Guarujá, e encontrei com ele na Balsa, porque ele morava na praia do Pernambuco, e estava com a outra esposa dele, né? Não era a Rose que ele casou. E aí eu não sei se ele ia me reconhecer ou não, mas aí eu me identifiquei, porque a minha filha era pequena ainda e queria um autógrafo dele. Eu fui no vidro do carro dele e bati, ele abriu um pedacinho assim. Falou, pô, acho que você não vai lembrar de mim, rei. Eu sou cabeça, eu sou filho do velho Ernesto, que jogava lá no Curitiba. Oh, pelo amor de Deus, não sei o que você precisa. Eu preciso de um autógrafo para minha filha. Então ele era assim. Ele era um cara sensacional. E te digo mais, todos os jogadores daquela época, de agora e daqui para frente, ninguém vai ser nem perto dele, porque ele era completo e o Pelé era de outro planeta. Nós somos deste. O que o Pelé fazia, ninguém vai fazer nem chegar perto. E olha que nós tivemos craques no mundo inteiro, e como tivemos muitos aqui no Brasil. Mas igual o rei não tem. Ô Levir, deixa eu te perguntar, você recentemente treinou o Santos, um dos últimos clubes da tua carreira foi o Santos. Quando você recebeu esse convite, veio essa coisa para você, vou treinar o time do Pelé? Veio. Falando sério, veio, cara. Porque, olha bem, eu treinei o time onde o Pelé jogou. Não é? É uma história. História. Para os teus netos, para, sei lá, sabe? É um negócio muito bacana. Você treinou o Atlético Mineiro, que foi o primeiro campeão brasileiro em 1971. Pois é. Quer mais honra do que essa? E conquistar o que você conquistou com esses clubes pelos quais você passou? São clubes que, não, sabe, por si só, você né? Tem a grandeza do clube. Visitar, né? Vale a pena. Eu passei por lá, né? É legal, cara. Você é muito bacana. Olha aqui, ó, esse presente aqui. Adriano, tem um lado pitoresco, assim, que quando eu trabalhava de assessorista, de office boy, eu era escalado para ir limpar os troféus da sala de troféu do Santos. Pô, deu trabalho, hein? Pois é. Viajava para Taça Roca, para Taça não sei o quê, só trazia troféu. Tu imagina o que eu lustrei de troféu. Imagino. O Levi, essa aqui, não sei se você lembra, mas que eu tenho com muito orgulho aqui na minha coleção. O rei assinou. Mas foi o Levi que me deu. Quando o Levi era treinador. Cláudio, ele é o cara iluminado, né? Iluminado. Ele é o cara iluminado. Quer dizer, apesar de ele nem ter estudado muito, não teve curso superior, sei lá. Mas assim, olha bem. Quer dizer, é um craque. A vida ensinou ele. Na expressão de ensinar as pessoas, um ídolo. Ele podia ser muito vaidoso, ele até merecia ser vaidoso pelo que ele representava. Mas não, ele ia pelo outro lado, pela humildade. Mas qual que é a característica que ele era inigualável? A arrancada dele tira os adversários da frente. Entendi. Ele era completo, ele era forte, ele tinha velocidade, ele tinha destreza, ele saía para um lado, saía para o outro, saía do chão como ninguém. Ele não era grande, Cabeceava como poucos, chutava com a direita e com a esquerda. Com a esquerda e velocidade, arrancada. Ele era completo. O atleta mais completo do mundo de todos os tempos, e vai ser muito difícil aparecer outro. Porque a maioria dos jogadores que foram craques tem algumas virtudes. Deus foi tão bondoso com esse cara que deu tudo para ele e para os outros deu só um pouquinho. E é preciso que
E é preciso que apareça alguém que faça mais de 1000 gols, né, Cláudio? O quê? Mas faz nada. Não faz nada. É só aparecer aí. Não, e aí as pessoas são capazes de dizer, Levi, mas ele jogou contra quem? Ele jogou contra Vicente, quarto zagueiro da seleção portuguesa, contra Bob Moore. Ele jogou contra os maiores zagueiros do mundo. Hoje os caras jogam contra ninguém e não faz gol. Aí que está a única interrogação, assim, sabe? Se ele jogasse contra o Levi, o que ia acontecer, sabe? Não, ele não ia fazer gol. Tá aí. Ele não ia fazer gol porque em mim ele também não fez. Excelente! Essa é a dupla de zaga do Curitiba na década de 70 do programa em que estamos homenageando... O Levi, rapaz, o Levi ia jogar muito tempo. Adriano, o Levi ia jogar muito tempo comigo no Curitiba porque ele jogava de central, ele não jogava na minha posição. Sim. Ele era mais central. Só que o Dirceu acabou abandonando o Curitiba, brigou com o chinês e foi embora, e levou o Levi a tiracola porque os dois eram irmãos. Eram irmãos, moravam aqui no Bacaxiri, perto de onde eu moro. Iam de bicicleta pro treino no juvenil do Mas e aí o Dirceu pegou, roubou ele e levou ele para o Botafogo. Porque senão ele ia jogar muito tempo comigo no Curitiba. Ia jogar muito tempo comigo. Mas, Cláudio, Levi, eu quero agradecer a presença de vocês. Olha, cara, foi um prazer, foi muito grande, né? E ter conversado com uma das estrelas do Curitiba. Quer dizer, um dos caras que me iluminava, assim, que eu olhava para cima para ver o Cláudio Marques. Quer dizer, pela categoria de jogar, sabe, que dava prazer de ver assim, um cara com uma elegância para jogar futebol como a gente não vê atualmente, infelizmente. E a outra coisa é isso, né? O prazer de rever, de relembrar aqueles bons momentos. Eu espero muita saúde para você, tua família toda também. E o churrasquinho, né? Churrasquinho, isso eu posso me encarregar. Eu vou te convidar logo, logo. Gostaria de agradecer muito, Adriano, essa oportunidade e principalmente ao lado do Levi, né? Que nos criamos juntos, estivemos juntos sempre, né? Um grande profissional que parou porque quis, porque senão podia estar trabalhando até hoje. Um prazer enorme. Estou sempre à disposição de vocês para o que precisar. E, de repente, conversar com o Levi, se tiver uma oportunidade, da gente contar daquela viagem à Europa que nós voltamos invicto, fita azul. Grande abraço a todos. Cláudio, fita azul. Europa e Ásia. Contar aquela viagem. É verdade. Grande abraço a todos vocês. Obrigado. Cláudio, muito obrigado de coração por sua participação. Levi, um abraço. E você, nosso amigo que está nos acompanhando, inscreva-se no canal do Levi. Ative as notificações que toda semana tem um bate-papo novo. É o registro da história do futebol brasileiro ficando aqui à disposição do canal do Levi. Um grande abraço, até a próxima!